Jovens, boa tarde, né? Enfim, retornei das cinzas. Estava já 2 semanas sem falar com vocês aqui na aula de ensino religioso. É uma aula que eu gosto muito, tá? Porque é uma aula muito abrangente. Ela não fica somente no Pai Nosso, né? Não sei se vocês já perceberam isso. A gente vai para filosofia, a gente vai para sociologia, a gente anda, né? Para política. Ah, professor, não gosto de meter política nos assuntos, não. Gente, a partir do momento que vocês vivem em sociedade, você é um ser político, tá? Então, nunca falem essa bobagem. Essa idiotice de dizer, eu não gosto de meter política nesses assuntos. Tudo está metido na política. Não é nós que metemos a política no assunto. São os assuntos que estão metidos na política, tá? Se você não quer falar de política, se você não quer se meter com política, você vai viver como um ermitão. Ermitão é a pessoa que vive aí nos matos, tal, não quer convívio social com ninguém, só com os animais, com os bichos, enfim, tá? A partir do momento que você vive em sociedade, você vive numa polis, você é um politikos, palavrinha grega, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo aí um trator, né? Aqui é um terreno que de vez por outra aparece um trator aqui para fazer as limpezas, porque eles estão construindo várias casas ao redor, enfim. Não sei se vocês estão ouvindo. Isso aqui não é o trator do Bolsonaro não, tá, gente? Que vergonha. Passou, sei lá, 5, 6 anos enchendo o saco falando que a oposição roubava e que ele era honesto e que os filhos eram honestos. Acabou a tal da Lava Jato, que era outra que se fingia de honesta quando na verdade ela era honesta dependendo do contexto, né? Ela caçava só aqueles que conviessem com ela, né? E agora nós temos aí esse estouro de um esquema de corrupção maior até do que o mensalão, que é essa história aí do tratoraço, né? Mas, só fazendo um parênteses aqui, tá, gente? Parem de pensar que a política e que falar de política é simplesmente você falar que as pessoas roubam ou que as pessoas não roubam, tá? Isso é uma ideologia doentia da classe média, tá? Que eu costumo chamar classe merda. Desculpem a palavra, tá? Eu costumo chamar classe merda, porque é um pessoal que sempre quer chegar nos ricos e sempre trata mal os pobres, tá? Então, esse povo que é racista, esse povo que é preconceituoso, esse povo que fala mal de pobre, esse povo que quer se ver longe de pobre, no final das contas, dificilmente é o rico. É a classe média que vive falando mal do pobre, que ela quer se distanciar do pobre, tá? Isso aí é um conceito sociológico, tá? Porque a nossa classe média, quase toda ela é formada por esses, ou foi formada, digamos assim, por esses imigrantes que vieram da Europa, tá? Depois ali do período da escravatura, da liberdade dos escravos, você não tinha mais ninguém para trabalhar nas lavouras, trabalho braçal mesmo, trabalho duro. O que o Brasil fez? Trouxe ou simplesmente aceitou esse povo que viesse da Europa, fugindo de guerras, fugindo de fome, enfim, essa coisa toda. Então percebo que normalmente esse pessoal da classe merda, desculpem a palavra, tá, gente? Mas esse pessoal... Eu tô num bairro de classe média. E eu não me espelho, eu não me enxergo com essas pessoas, tá? Eles sempre têm um sobrenomezinho um tanto diferente, às vezes é até um sobrenome estrangeiro, tá? O porquê? Porque eles são, na grande maioria deles, são europeus. Então, muito
cuidado com isso, em a gente simplesmente resumir a política a roubar e não roubar. Não é isso, tá? Os brasileiros roubam tanto quanto os outros povos no mundo, tá? A política é muito mais do que isso. A política é uma eterna luta de classes. E é exatamente por causa disso que eu bato na classe média. Por quê? Porque eu vim da classe pobre. Eu sou filho de costureira. Minha mãe tem quase 70 anos e ela costura até hoje, tá? Então eu sou filho da classe pobre e sou classe pobre. Então eu me enxergo como pobre, que pobre, no caso, a classe dos pobres e dos trabalhadores, ela vive em eterno conflito com os ricos, com a elite, que não deixa a gente crescer, tá, gente? E que nessa sindemia, tá, enriqueceu ainda muito mais. À medida que nós empobrecemos, esse dinheiro foi para onde? Foi para os ricos. Percebem que a política é muito mais do que simplesmente roubar e não roubar? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. 6 minutos. Pessoal, quem é o nosso próximo? No capitalismo é tão difícil a gente dizer que é o nosso próximo, né, gente? Dentro de tanta safadeza, de tanta pouca vergonha, meu Deus do céu. Por isso que eu digo que uma das coisas mais difíceis é o mandamento mais difícil de ser cumprido. Inclusive o cristianismo, ele prega isso, ele prega que nós tenhamos amor ao próximo, mas sinceramente eu não conheço ninguém cristão. O professor está falando idiotice, minha mãe não existe pessoa mais católica do que ela. Garanto para vocês. Mas em algum momento, minha mãe sim, ela não tem, em algum momento, pelo menos em algum momento, ela não tem amor ao próximo. Que é essa gente aí que tenta pisar na gente, etc. e tal. Mas Deus é tão maravilhoso com as coisas que minha mãe ajuda tanta gente e o dinheiro dela parece que duplica ou triplica, sabe? Porque não falta. Graças. Vamos voltar. Quem é o nosso próximo? A primeira pergunta que nos vem à cabeça quando ouvimos, eu já tô lendo aqui com vocês, tá? Talvez as aulas hoje estejam um pouco mais alongadas, porque eu não fiz vídeos na aula passada, né? A primeira pergunta que nos vem à cabeça quando ouvimos dizer que devemos amar o próximo é esta: quem é o nosso próximo? Será meu irmão, meu vizinho, quem mora perto de mim? Gente, é muito fácil você amar alguém da tua família. É muito fácil você amar o seu companheiro, a sua companheira, o seu namorado, a sua namorada, um filho, um tio. É muito fácil, é a coisa mais simples, não era isso que Jesus pregava. Segundo a mitologia cristã, na hora que Cristo estava crucificado, ele olhou para o seu lado direito e tinha um ladrão. E esse ladrão acreditou na pessoa dele. Então ele disse que no final do dia estariam juntos no reino dos céus. Simplesmente por acreditarem nele, né? Porque ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade. Verdade com V maiúsculo, tá? E eu sou a vida. Quem acredita em mim jamais morrerá. Ressuscitará, né? Isso é muito... Olha as palavras, eu me arrepio todinho quando eu ouço essas palavras. Vamos lá. Vou ler essa parte aqui. O que as religiões em geral respondem é que qualquer pessoa do mundo é o nosso próximo. O que as religiões, não é só o cristianismo não, tá, gente? O hinduísmo e o budismo vão ainda mais longe, eles vão além. O hinduísmo, naquela música lá do Raul Seixas, Guitar, ela é típica do hinduísmo. Eu não sei se ele prestou a religião, não sei.
tá? Naquela época dos anos 70, o pessoal gostava muito dessas coisas assim mais vindas do Oriente, tá? Mais exóticas, digamos assim. Então, eles vão além, eles acham que tudo são nossos irmãos, por quê? Porque tudo, inclusive nós, fomos criados por um ser superior. Na nossa mitologia nós chamamos de Deus, com D maiúsculo, né? Os muçulmanos chamam de Allah. E assim vai. Mas é o mesmo Deus, né? No hinduísmo não seria propriamente o mesmo Deus, mas é um ser superior, tá? E por aí vai. Alguém que no cristianismo teria pregado algo parecido. No cristianismo, Francisco de Assis também pensava assim, tanto que chamava o sol, a lua, as estrelas, as flores e os animais de irmãos. Estou lendo aqui, ó. Essa ideia faz parte de uma ideia maior. Se todos foram criados por Deus, então há uma irmandade entre os seres. Lógico, né? O amor ao próximo é diferente do amor romântico entre homem e mulher que se costuma ver nos filmes. É um amor de irmão, um amor de ajudar sem querer ser recompensado, de perdoar, de ter paciência, de fazer sempre o bem. É parecido, tá, gente, com aquele amor de mãe, aquele amor de pai que se dedica muito ao filho, tá? É parecido com isso. Percebam, você erra, no final das contas sua mãe lhe dá os castigos, tal, ou não, mas acaba lhe perdoando. E está sempre incondicionalmente fazendo algo por você sem querer nada em troca. Ah, professor, se eu não for comprar o pão, minha mãe joga chinelo. Tem mães e tem mães, né? Tem mãe que é mais firme, tem mãe que só dá carinho, né? Minha mãe era uma dessas, me dava muito carinho. Nossa Senhora. Vou dar uma pausa aqui, aí a gente volta daqui a pouco.